Saudações, alma bendita. Que a paz de Jesus e as bênçãos do alto envolvam o teu coração nesse instante de escuta sagrada. Hoje vamos falar de algo que pode incomodar muitos, algo que a maioria dos espíritas prefere ignorar, mas que Chico Xavier ensinava com firmeza. Você sabia que existe um tipo de pessoa que até os espíritos de luz pedem para você se afastar? E que ajudar essas pessoas pode criar uma dívida espiritual grave para você? Pois é, nem todo pedido de ajuda vem com permissão espiritual. E hoje você vai descobrir quais são os 7 tipos de pessoas que, segundo os mentores espirituais, não devem ser ajudadas da forma como você imagina. Mas atenção, isso não é sobre frieza, é sobre discernimento espiritual. É sobre entender que há ajudas que afastam os espíritos de luz em vez de aproximá-los. E tem um desses tipos que é tão perigoso, mas tão perigoso, que pode sugar toda a sua energia vital sem você perceber. Vou revelar qual é, mas só no momento certo. A verdade é que muitos trabalhadores da luz estão adoecendo justamente por não saberem dizer não. Estão se sacrificando até o esgotamento, acreditando que quanto mais sofrem, mais evoluem. Mas isso não é espiritualidade, é martírio inconsciente. E o plano espiritual não pede isso de ninguém. Então, se você está pronto para ouvir o que poucos têm coragem de dizer, escreva nos comentários a palavra que vai selar esse compromisso: discernimento. Porque amar não é apenas socorrer. É também saber quando a lição precisa acontecer. E isso que você vai aprender hoje pode mudar sua vida espiritual para sempre. Mas antes de começar, me diga, você já ajudou alguém até se sentir esgotado, até adoecer? Se sim, fique até o final, porque o que vou revelar vai explicar exatamente o que aconteceu com você. Vamos começar pelo princípio. E esse princípio vai mexer com tudo que você acredita sobre caridade. Você acha que ajudar sempre é bom? Que quanto mais você se sacrifica, mais mérito espiritual você acumula? Então prepare-se, porque isso não é bem assim. No Espiritismo, caridade não é impulso emocional, não é sentimentalismo, é discernimento, é lucidez, é equilíbrio moral caminhando de mãos dadas com o amor verdadeiro. Chico Xavier recebia centenas de cartas todos os dias, pessoas desesperadas pedindo socorro, pedindo milagres. E sabe o que ele fazia? Orava, escutava e muitas vezes respondia algo que chocava. Meu irmão, há dores que precisam ser vividas, há provas que não podem ser interrompidas. Ele não estava sendo cruel, ele estava sendo sábio, porque existe uma diferença enorme entre amparar e substituir. Amparar é oferecer a mão. Substituir é carregar alguém nas costas enquanto essa pessoa finge que não tem pernas. E aqui está a verdade que poucos falam. Quando você interfere no processo evolutivo de uma alma sem autorização espiritual, você pode estar criando uma dívida kármica para ambos. Sim, você ouviu bem. Caridade sem discernimento não é caridade. É desequilíbrio. Os mentores espirituais nos ensinam que cada alma tem um planejamento reencarnatório específico, com provas e expiações escolhidas antes do nascimento. Quando você remove essas provas prematuramente, pode estar atrasando a evolução dessa alma em décadas ou até em séculos. E pior, pode estar assumindo débitos que não lhe pertencem, criando vínculos obsessivos que vão além desta existência. E tem mais. Os espíritos de luz nos ensinam que a dor que você quer retirar do caminho de alguém pode ser justamente a ferramenta que o plano espiritual está usando para lapidar aquela alma. Então me responda com sinceridade. Quantas vezes você tirou alguém de um buraco e essa pessoa voltou a cair no mesmo lugar? Quantas vezes? Pois então, talvez você esteja impedindo que essa alma aprenda a escalar sozinha. Mas calma, ainda não chegamos no pior tipo de pessoa. Tem um que é tão perigoso que pode destruir sua saúde emocional e espiritual. E você vai descobrir qual é nos próximos minutos. O primeiro tipo de pessoa que os espíritos de luz nos alertam para ter cuidado é aquele que repete o mesmo erro infinitamente e nunca muda. Você conhece alguém assim? Que vive pedindo ajuda, mas rejeita toda a orientação?
que passa pela mesma crise 3, 4, 10 vezes, mas continua fazendo as mesmas escolhas erradas, essas pessoas aceitam o socorro, mas rejeitam a transformação. E o problema não está em ajudá-las uma vez, nem duas. O problema está em ajudá-las infinitamente, sem que haja um movimento real de mudança. Chico Xavier psicografou inúmeras mensagens de André Luiz, e em várias delas há algo doloroso. Relatos de espíritos que, após o desencarne, reconheceram que foram excessivamente socorridos durante a encarnação. Cada vez que uma prova chegava, alguém aparecia para removê-la. E assim eles nunca aprenderam. Sem enfrentar as consequências educativas, esses espíritos retornaram ao plano espiritual com as provas não superadas. E o que aconteceu? Precisaram voltar. Precisaram enfrentar tudo de novo. Só que de forma mais intensa, mais desafiadora, mais dolorosa. Porque a vida não pune, ela ensina. E quando a lição não é aprendida, ela se repete, só que com mais peso. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, dizia algo ainda mais profundo. Há pessoas que se tornaram viciadas em ser socorridas. Desenvolveram uma dependência emocional e energética em relação aos que sempre as ajudam. E essa dependência impede o despertar da vontade própria, que é o combustível de toda a evolução espiritual. Quando você alimenta esse vício, está criando uma prisão invisível para aquela alma. Então, quando você ajuda alguém que está claramente fugindo da própria responsabilidade, você pode estar atrasando o crescimento dessa alma. Pode estar roubando dela a chance de despertar. A dor retirada antes da lição pode prolongar o sofrimento depois. E isso não é amor. Isso é interferência. Mas espera, porque o próximo tipo é ainda mais sutil. E talvez você esteja sendo vítima dele agora mesmo, sem perceber. O segundo tipo é um dos mais perigosos. E você precisa prestar muita atenção agora. Porque esse tipo de pessoa pode estar na sua vida neste exato momento. É aquela pessoa que usa a culpa como moeda de troca, que exige ajuda constante. E quando você tenta colocar limites, ela te faz sentir egoísta, insensível, cruel. Já ouviu frases assim? Eu achei que você era espírita de verdade. Pensei que você acreditava em caridade. Se você não me ajudar, não sei o que vou fazer. E aí, lá vai você de novo. Exausto, adoecido, esgotado, mas com medo de dizer não. Chico Xavier ensinava algo fundamental, que deveria estar gravado na mente de todo espírita. Nenhum espírito de luz exige autoabandono, esgotamento emocional ou sacrifício que leve ao desequilíbrio. Os bons espíritos respeitam limites. Eles entendem que cada um tem sua capacidade, seu momento, sua condição. Eles não pressionam, não manipulam, não fazem chantagem emocional. Então me responda, quando alguém te pressiona até o ponto de adoecer, essa é uma influência elevada? Ou isso pode ser obsessão, vampirismo energético, ou simplesmente uma alma desequilibrada tentando sugar a luz alheia, porque não quer buscar a própria? E aqui está a verdade que dói. Caridade sem equilíbrio vira dívida espiritual, não mérito. Há um ensinamento que Chico recebia dos mentores e que poucos conhecem. Existem pessoas que atraem obsessores justamente através da manipulação emocional. Esses espíritos inferiores se alimentam da culpa que a pessoa gera nos outros, criando uma rede de vampirismo energético coletivo. Quando você cede a essa manipulação, não está ajudando apenas uma pessoa desequilibrada. Está alimentando uma corrente obsessiva inteira que se fortalece através da sua fragilidade emocional. Quando você se sacrifica além do que pode suportar, quando você adoece por ajudar, quando você abandona sua própria família, sua saúde, sua paz interior para socorrer alguém que nunca se esforça, você não está praticando caridade. Você está se destruindo. E o plano espiritual não pede isso de ninguém. Deus não quer mártires inconscientes. Ele quer trabalhadores equilibrados. Mas atenção, se você acha que esse é o tipo mais perigoso, espere até conhecer o próximo, porque ele está em todos os lugares, inclusive
Dentro dos centros espíritas, o terceiro tipo é silencioso, mas mortal, e talvez seja o mais comum dentro do próprio movimento espírita. É o fofoqueiro espiritual, aquele que espalha histórias, distorce fatos, cria conflitos, e muitas vezes faz tudo isso usando a linguagem da espiritualidade. Você já ouviu frases assim? Fulano está obsidiado, Ciclano está com problema de mediunidade, aquele centro não tem luz. E assim essas pessoas vão plantando discórdia, desconfiança, desequilíbrio. A palavra desequilibrada gera débitos morais graves, muito graves, porque ela contamina ambientes, afasta pessoas sinceras e cria barreiras onde deveria haver acolhimento. Chico Xavier era extremamente cuidadoso com as palavras. Ele dizia que falar mal de alguém, mesmo que seja verdade, é um veneno. Porque quem fala carrega o peso da palavra, e quem escuta carrega o peso da dúvida. Os espíritos de luz não trabalham com fofoca. Eles trabalham com amor, discrição, respeito. E quando você ajuda alguém que vive espalhando histórias, você pode estar fortalecendo uma energia que deveria ser desfeita, não alimentada. O que poucos sabem é que a fofoca espiritual atrai obsessores especializados em desunião e discórdia. São espíritos que foram, em vidas passadas, caluniadores, difamadores, perseguidores morais, e eles reconhecem nos fofoqueiros de hoje seus antigos comparsas de ontem. Quando você dá crédito a essas histórias, está alimentando não apenas o ego de quem fala, mas uma legião de entidades que trabalham contra a união fraterna que deveria existir nas casas espíritas. Então, cuidado. Se alguém vem até você com fofocas espirituais, mude de assunto. Ore por essa pessoa, mas não entre no jogo, porque a palavra tem poder, e toda palavra mal colocada gera consequência, no visível e no invisível. Mas agora vem a parte que muitos vão discordar. O próximo tipo é controverso, mas necessário de ser dito. Antes de continuar, eu preciso saber: você está sentindo algo diferente agora? Um incômodo? Uma identificação? Uma lembrança de alguém? Se sim, escreva nos comentários. Estou reconhecendo. Porque sua palavra pode ser a chave que ajuda outra alma a despertar. E se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like agora, porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora vamos ao quarto tipo. E esse aqui é o que mais gera confusão. O quarto tipo é aquele que usa a ajuda como fuga, que coloca a culpa de tudo no karma, na obsessão, na família, no destino, mas nunca assume o próprio dever de transformação. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, é o meu karma, não posso fazer nada. Estou sendo obsidiado, por isso não consigo mudar. Minha família me atrapalha, então não tenho como crescer." Essas pessoas vivem buscando justificativas espirituais para não agir. E quanto mais você ajuda, mais ela se acomoda, porque ela encontrou alguém que faz por ela o que ela deveria fazer por si mesma. Allan Kardec ensina algo precioso em O Livro dos Espíritos. A lei de causa e efeito educa pelo esforço pessoal, não pelo esforço alheio. André Luiz complementa explicando que o amparo espiritual cresce à medida que o encarnado assume responsabilidade, e não quando ele transfere seu dever aos outros. O plano espiritual ajuda quem caminha, não quem se acomoda. Imagine um pai que faz todos os deveres pelo filho. Esse filho vai aprender? Não. Ele vai se tornar dependente, incapaz, inseguro. E quando a vida cobrar dele, ele não terá estrutura para responder. O mesmo acontece no campo espiritual. Quando você faz pelo outro o que ele deveria fazer por si mesmo, você não está ajudando. Você está prejudicando. Chico Xavier recebia orientação dos mentores sobre um fenômeno perigoso: a transferência de livre-arbítrio. Quando alguém constantemente transfere suas decisões e responsabilidades para outros, cria-se um vínculo energético parasitário. Essa pessoa passa a drenar não apenas tempo e energia, mas também força de vontade de quem a socorre. E o pior, no plano espiritual, quem assumiu responsabilidades alheias pode ser chamado a prestar contas por decisões que nem eram suas. E tem um detalhe que quase ninguém percebe:
Essas pessoas costumam ter uma lista de salvadores que já passaram por suas vidas. São histórias sempre parecidas. Fulano me ajudou, mas depois me abandonou. Ciclano prometeu me salvar, mas desistiu de mim. Mas a verdade é que esses salvadores apenas acordaram, perceberam que estavam alimentando um poço sem fundo e se afastaram não por crueldade, mas por lucidez. Se você está nessa lista agora, saiba, você não será o último, até que essa alma decida salvar a si mesma. Chico Xavier recebia muitos pedidos de pessoas que queriam que ele intercedesse por elas, mas que não queriam mudar nada em suas vidas. E sabe o que ele respondia? Minha irmã, ore comigo, mas também trabalhe, porque sem trabalho não há colheita. Mas calma, ainda faltam 3 tipos, e o próximo é um dos mais comuns. Você provavelmente conhece alguém assim. O 5º tipo é o reclamador permanente, aquele que nunca está satisfeito, que reclama da vida, das pessoas, da espiritualidade e até da ajuda que recebe. Você já ofereceu apoio a alguém assim? Você se esforça, se dedica, oferece o melhor que tem. E mesmo assim a pessoa encontra defeito. Reclama que foi pouco, reclama que foi tarde, reclama que não foi do jeito que ela queria. Essas pessoas vivem em uma frequência vibracional densa e a reclamação contínua fixa a mente nessa faixa. Quanto mais ela reclama, mais ela atrai situações para reclamar. É um ciclo vicioso. E o problema não está em ajudar quem está em sofrimento. O problema está em alimentar uma postura mental que impede a elevação. Os espíritos de luz trabalham na frequência da gratidão, da esperança, da superação. E quando alguém está constantemente vibrando na queixa, fica muito difícil para esses espíritos se aproximarem. É como tentar sintonizar uma rádio FM em um aparelho que só capta ondas curtas. Não há conexão possível. O livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, revela algo impressionante sobre a reclamação. Ela funciona como um imã para espíritos sofredores e queixosos do umbral. Essas entidades se identificam com a vibração da lamentação e se aproximam para intensificá-la, criando um ciclo onde a pessoa reclama cada vez mais, atrai mais obsessores queixosos que a fazem reclamar ainda mais. É uma espiral descendente, que só pode ser quebrada quando a própria pessoa decide mudar de postura mental. Chico contava que certa vez atendeu uma senhora que reclamava há décadas da mesma situação familiar. Ele orou, orientou, psicografou mensagens de seus familiares desencarnados, pedindo que ela perdoasse e seguisse em paz. Anos depois, ela voltou, reclamando das mesmas coisas, com as mesmas palavras, como se o tempo não tivesse passado, e Chico entendeu. Havia pessoas que escolhiam a reclamação como identidade, que preferiam a dor conhecida à transformação desconhecida. E nesses casos, o maior ato de amor era deixá-las com suas escolhas, sem alimentar mais aquela vibração. Chico Xavier dizia que a gratidão é a porta de entrada da luz. E onde não há gratidão, onde só há reclamação, a luz não encontra espaço. Então, se você conhece alguém assim, não se culpe por se afastar. Você não está abandonando ninguém. Você está se preservando. E muitas vezes é justamente o afastamento que faz a pessoa perceber que precisa mudar. Mas agora vem um dos tipos mais perigosos. E talvez você esteja ajudando alguém assim sem perceber o risco. O 6º tipo é o acomodado consciente. Aquele que pode agir, pode trabalhar, pode estudar, mas escolhe a inércia e fica esperando que alguém resolva tudo por ele. Atenção, não estamos falando de quem está doente, de quem está incapacitado, de quem realmente precisa. Estamos falando de quem tem condições, mas não tem vontade, e muitas vezes essa pessoa usa a espiritualidade como desculpa. Deus vai prover, os espíritos vão me ajudar, estou confiando no plano divino. Mas o plano divino inclui o esforço pessoal, sempre incluiu. O trabalho é lei divina, não é castigo, é meio de crescimento, de dignidade, de evolução. Sustentar a ociosidade consciente de alguém é retardar a evolução dessa pessoa, e muitas vezes é retardar a sua também.
Porque enquanto você trabalha por dois, aquela pessoa está perdendo a chance de se fortalecer, de se descobrir, de se valorizar. Emmanuel ensinou a Chico Xavier que a ociosidade não é apenas falta de trabalho físico, mas ausência de esforço evolutivo. Existem pessoas que trabalham externamente, mas são completamente acomodadas espiritualmente. Não estudam, não oram com profundidade, não buscam transformação íntima. E quando você facilita demais a vida dessas almas, está impedindo que elas sintam o desconforto necessário que as levaria a buscar algo maior. A dor da insatisfação é muitas vezes o motor da evolução. E aqui está algo que vai chocar muitos. Chico Xavier, mesmo sendo a bondade encarnada, recusava certos tipos de ajuda quando percebia que alimentariam a acomodação. Havia pessoas que vinham pedir dinheiro, comida, abrigo, mas ele notava que tinham plenas condições de trabalhar. Nesses casos, ele oferecia trabalho, e muitos recusavam. Queriam a dádiva, não a oportunidade. E Chico entendia que dar esmola a quem pode trabalhar não é caridade, é crueldade disfarçada, porque rouba dessa alma a dignidade do esforço próprio, que é o único caminho real para a transformação. Chico Xavier trabalhava até quando estava exausto. Ele dizia: o trabalho é bênção, e quem não trabalha, não cresce. Mas agora chegou a hora. O sétimo tipo, o mais polêmico de todos. O que até Chico Xavier sabia quando se afastar. E finalmente chegamos ao sétimo tipo, o mais perigoso, o que causa mais confusão, o que mais gera dívida espiritual para quem ajuda. É o zombador da espiritualidade, aquele que pede ajuda, mas ironiza os ensinamentos, que rejeita a correção, que despreza valores morais, que zomba da luz. Você conhece alguém assim? Que pede socorro, mas quando você tenta orientar, ela ri, debocha, ironiza. Ah, isso é coisa de crente. Isso é papo de fanático. Eu não acredito nisso. Mas na hora da dor, voltam pedindo ajuda. Chico Xavier ensinava que a verdade só frutifica onde existe mínima abertura interior. Você pode jogar a melhor semente do mundo em solo de pedra. Ela não vai germinar. Não porque a semente é fraca, mas porque o solo não está pronto. O mesmo acontece com os ensinamentos espirituais. Eles precisam de um coração minimamente aberto, minimamente disposto. Quando alguém zomba da luz, essa pessoa está fechando as próprias portas. E não há nada que você possa fazer por ela até que ela decida abrir. Jesus mesmo alertou sobre isso no Evangelho. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não era crueldade, era sabedoria. Porque há momentos em que o coração está tão endurecido, tão fechado, tão repleto de orgulho, que qualquer ensinamento será pisoteado e voltará contra quem tentou ajudar. Chico sabia disso. Por isso, em alguns casos, ele simplesmente orava de longe. Porque insistir seria desperdiçar luz e ainda criar um débito de invasão ao livre-arbítrio alheio. E tem algo ainda mais grave. O zombador espiritual atrai para si entidades especializadas em blasfêmia e escárnio. São espíritos que em vidas passadas perseguiram profetas, ridicularizaram mestres, apedrejaram santos. E eles reconhecem nos zombadores de hoje a mesma vibração de ontem. Quando você insiste em evangelizar quem zomba, você não está apenas perdendo seu tempo. Você está entrando num campo vibracional que pode contaminar sua própria fé, porque a zombaria é contagiosa. E muitos trabalhadores da luz perderam sua convicção ao insistirem em convencer quem não quer ser convencido. Chico Xavier viveu isso na pele. Havia intelectuais, jornalistas, religiosos que o procuravam não para aprender, mas para ridicularizar. Vinham com perguntas capciosas, com armadilhas dialéticas, com desprezo mal disfarçado. E sabe o que Chico fazia? Sorria, orava e os deixava ir embora. Porque ele sabia que pérolas não são para quem as pisoteia, são para quem as valoriza. E forçar alguém a valorizar o que ainda não reconhece como precioso é violentar o tempo dessa alma. Os espíritos de luz respeitam o livre-arbítrio. Eles não forçam, não invadem, não impõem,
E você também não deve fazer isso. Se alguém rejeita a luz, ore por essa pessoa de longe. Mas não insista, porque a insistência pode se tornar invasão, e invasão gera resistência. Deixe que a vida ensine. Deixe que a dor desperte. E quando essa pessoa estiver pronta, ela voltará. E aí sim você poderá ajudar. Mas antes disso, qualquer esforço será em vão. E pode até criar uma dívida espiritual para você. Porque ajudar quem não quer ser ajudado é violar o livre-arbítrio dessa alma. E isso tem consequências graves no plano espiritual. Chegamos ao final. Que eu sei que esse vídeo pode ter incomodado muitos. Mas antes que você pense que isso foi sobre frieza, sobre indiferença, sobre abandono, deixe-me te dizer uma coisa com toda clareza. Chico Xavier nunca ensinou frieza. Ele ensinou discernimento. Ele nunca ensinou indiferença. Ele ensinou amor com responsabilidade. Ele nunca ensinou abandono. Ele ensinou caridade que liberta, não que aprisiona. Chico dizia que o verdadeiro amor não é aquele que socorre sem pensar. É aquele que socorre com lucidez, que ampara sem substituir, que ajuda sem adoecer. Porque quando a ajuda não eleva ninguém e ainda adoece você, não é caridade, é desequilíbrio. Os espíritos de luz querem que você seja instrumento de luz, mas instrumento equilibrado, instrumento consciente. Eles não querem que você se sacrifique até o esgotamento. Eles querem que você sirva com alegria, com saúde, com paz interior. Há uma frase de Emmanuel que resume tudo isso perfeitamente. Caridade não é dar tudo o que você tem, mas dar o que você pode, sem comprometer o que você é. Quando você se destrói para ajudar o outro, você não está sendo caridoso, você está sendo imprudente. E a imprudência não é virtude espiritual. É falta de autoconhecimento. O verdadeiro trabalhador da luz sabe que para iluminar o caminho alheio, precisa manter sua própria chama acesa. E isso exige cuidado, limites e sabedoria. E sabe qual era o maior ensinamento de Chico sobre isso? Ele dizia que Jesus nunca curou quem não pediu para ser curado. Nunca forçou um milagre em quem não tinha fé. Nunca invadiu o coração de quem estava fechado. Ele oferecia e respeitava a resposta. Quando alguém rejeitava, ele seguia adiante. Porque o Mestre sabia que o tempo de cada alma é sagrado e que antecipar esse tempo não é amor, é ansiedade disfarçada de bondade. O verdadeiro amor espera. O verdadeiro amor respeita. O verdadeiro amor sabe que cada alma tem seu próprio ritmo de despertar. E tem mais. Chico ensinava que o plano espiritual avalia a intenção, mas também avalia a sabedoria. Você pode ter a melhor das intenções ao ajudar alguém, mas se essa ajuda está gerando dependência, está atrasando a evolução ou está adoecendo você, os mentores espirituais não consideram isso como mérito. Consideram como aprendizado ainda não concluído. Porque a verdadeira caridade exige não apenas bondade no coração, mas também inteligência na ação. E essa inteligência se chama discernimento. E isso só é possível quando você aprende a dizer não. Quando você aprende a discernir. Quando você aprende que nem todo pedido de ajuda vem com permissão espiritual. Amar não é fazer tudo por todos. Amar é respeitar o processo de cada um. É saber quando agir e quando se afastar. É entender que às vezes o maior ato de amor é deixar que a pessoa aprenda sozinha. Chico Xavier viveu isso na prática. Ele ajudava sim, mas ele também sabia quando parar. Ele acolhia sim, mas ele também sabia quando se recolher. Porque ele entendia que o plano espiritual tem uma sabedoria que nós, encarnados, ainda estamos aprendendo a compreender. E essa sabedoria diz: amor sem discernimento não é amor. É autodestruição. Se a ajuda não eleva ninguém e ainda adoece você, não é caridade. É desequilíbrio. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza de uma coisa. Algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras. Talvez você tenha se lembrado de alguém. Talvez você tenha se reconhecido em alguma situação. Talvez você tenha sentido um alívio por finalmente entender o que estava acontecendo com você. E agora,
eu preciso que você faça algo muito importante. Escreva nos comentários: caridade com discernimento. Essa frase é um compromisso de amar com sabedoria, de ajudar com equilíbrio, de servir sem se destruir. E se você sente que precisa aprender a dizer não sem culpa, escreva também: eu escolho minha paz. Porque essa declaração é um ato de coragem espiritual. É você dizendo ao universo que entendeu que preservar sua luz não é egoísmo, é responsabilidade sagrada. E se você conhece alguém que está se esgotando por ajudar pessoas que não querem mudar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque ela precisa ouvir isso. Curta esse vídeo. Porque o like ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais almas que precisam despertar. E se inscreva no canal, ative o sininho. Porque aqui nós não falamos o que é fácil, nós falamos o que é verdadeiro. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre libertadora. Que a paz de Jesus esteja contigo, que os espíritos de luz te orientem. E que você aprenda a amar com discernimento, porque esse é o amor que realmente transforma. Até o próximo encontro, alma bendita. Fique na luz. E lembre-se sempre, o verdadeiro amor não é aquele que carrega o outro eternamente. É aquele que ensina o outro a caminhar com as próprias pernas.